Tratamento para depressão. O que é que eu realmente quero? Como saio dessa rota na penumbra? Cheia de incertezas e inseguranças. O medo e a culpa aumentam, em carne viva. Como se fôssemos robôs. Porque esse medo de dizer a verdade, de expor minha infelicidade, meu desejo de correr de tudo isso. Incapaz de descansar, pela obsessiva sensação de estado de alerta. Não consigo segurar as pontas como as outras pessoas. Como posso me abandonar tanto? Tudo passou a reluzir ao meu redor. Dentro, ficava mais escuro. O meu corpo, ele não responde. É uma sensação de impotência muito grande. E não conseguir executar coisas simples. Me lembro de momentos singelos, lá do outro lado do mundo, quase me achando louca por tentar me apegar a essas memórias. Precisarei novamente me afastar de tudo para reencontrar seu som. Meu Deus, por onde eu começo? Ai, meu Deus. Estou na Nova Zelândia há 6 meses. Por que estou aqui? O que vim fazer aqui? Essa história, na verdade, ela começa 4 anos atrás. Em 2020, eu vim pra Nova Zelândia fazer um intercâmbio. Era pra ficar 2 meses e meio, mais ou menos. 9 semanas de curso de inglês e 2 semanas livres no final. E veio a pandemia. E eu fiquei 40 dias a mais no país, né? Eu não tinha como voltar, até que veio um voo de repatriação. E eu voltei pro país, pandemia, morar com Juliette, BBB, depressão, melhora. E aí a gente chega em julho do ano passado, quando eu decidi que eu ia voltar. Por que a Nova Zelândia, né? Assim, porque... Ai, meu Deus. Moço, foca no meu rosto, por favor. Quando eu vim pra cá 4 anos atrás... Eu ainda tô nervosa gravando, meu Deus. Quando eu vim pra cá 4 anos atrás, eu vivi a melhor fase da minha vida até hoje, assim, de longe, a melhor fase da minha vida. Eu entrei em contato com quem eu realmente sou, eu entrei em contato com o que realmente me faz feliz. Deixa eu dar vontade de chorar. Eu descobri o que é importante pra mim na vida de verdade, assim. Eu tava com 29, eu fiz 30 anos aqui, quando eu tava aqui, só que eu morava em Auckland, que não é a capital, mas é a cidade mais populosa do país, 1,5 milhão de pessoas. Quase o tamanho de uma pessoa, um pouco maior só. Eu conheci pessoas que mudaram a minha perspectiva de vida. Eu descobri que eu amo trilha, que natureza pra mim é a coisa mais importante do mundo. Pra quem não sabe, eu era agnóstica. Aos 27 eu tive a minha primeira experiência espiritual, depois eu falo sobre isso. Mas quando eu vim pra cá, aos 30, foi quando eu fiz, cara... Eu sentia a presença divina constantemente, principalmente através da natureza, como é pra mim até hoje. Isso me mudou, isso me transformou. Eu sabia muito bem quem eu era, o que era importante, minhas prioridades, meus princípios, meu objetivo de vida. Não que eu tinha todas as respostas do mundo, mas eu tinha a minha essência e a minha conexão, não sei, com a vida, muito claras. Eu não vou dizer definidas, porque eu acho que elas podem mudar sempre, mas elas eram claras pra mim. Eu tinha um norte muito claro. Mesmo que eu não tivesse controle do que fosse acontecer, eu sabia a direção em que fazia sentido pra mim seguir. E quando veio, enfim, a minha vida foi tomada por um furacão. Eu postei até sobre isso esses dias no Instagram. O problema não foi o que me aconteceu. O problema não foi as pessoas dizerem os caminhos que eu tinha que tomar. Eu tô dando um super resumão aqui, tá, gente? Mas assim, quando eu passei a ter muito seguidor, eu recebi também muito pitaco, muita opinião de pessoas que eu não conhecia, de pessoas que eu conhecia, de amigos que não estavam entendendo pelo que eu tava passando. E parecia que todo mundo tava me puxando pra um lado, sabe? Assim, se você for botar uma figura... É como se eu fosse uma pessoa estirada, assim, tivesse todo mundo me puxando para um lado. E eu tava todo esse tempo só tentando, tipo, não posso perder isso aqui é o que é importante para mim. As coisas que eu tinha aprendido aqui na Nova Zelândia no ano anterior, né? Eu vim para cá em 2020 e eu entrei em depressão em 2021. E era essa sensação de estar sendo puxada. E o problema, assim, foi muito difícil, teria sido muito difícil de qualquer forma. Mas o problema é que chegou uma hora que eu realmente acreditei, assim, existia uma parte de mim muito suscetível a acreditar no que as pessoas estavam falando, do que eu deveria me tornar, do que eu deveria fazer. O problema é que eu tive depressão e burnout, né, então eu não consegui fazer.
Eu não consegui... Que talvez tenha sido uma proteção até. Não sei, né? A gente nunca vai saber, mas... Eu sentia culpa por não querer, eu sentia culpa por não conseguir, eu me sentia ingrata por não ser a pessoa que estava conseguindo, sabe, usar o ouro que estava sendo dado nas minhas mãos, só que não era o ouro que eu tinha aprendido um ano antes, que era o meu ouro. O que foi dado nas minhas mãos não era o ouro que minha alma pedia. E eu me culpei muito por isso, eu me senti muito ingrata e eu tinha muita vergonha e eu sabia que as pessoas iam me julgar se eu fosse explícita sobre isso, porque, nossa, mas todo mundo quer isso. Não é o que eu quero. Não. E eu não digo nem eu, porque meu ego queria. Né? Só um ser humaninho. Mas não era o que minha alma queria, então isso me adoeceu. Enfim, fiz um tratamento de 1 ano para depressão. Melhorei. Tive alta 1 ano depois, tomei remédio, tudo. Ainda faço terapia, né? Assim, faço terapia há 7 anos. Parei agora nesses últimos meses, mas enfim. E aí, em julho do ano passado, em julho de 2023, já fazia 1 ano que eu tinha terminado o tratamento da depressão. Bebi água, peraí. 1 ano depois que eu tinha tido alta, eu reencontrei o meu ex-namorado. Ele mora aqui na Nova Zelândia. A gente se reconectou, foi uma relação que quando acabou eu fiquei muito machucada. Porque eu acreditei realmente que a gente poderia ter sido alguma coisa a longo prazo. E eu relutei muito em encontrá-lo ano passado, porque eu tinha muito ressentimento. Mas a gente se encontrou, né? A gente fez uma viagem para Florianópolis. Ele veio para o Brasil. Ele estava no Brasil e aí a gente fez essa viagem, se encontrou. Foi muito louco encontrar uma pessoa, porque eu encontrei acho que 2 ou 3 amigos que eu conheci na Nova Zelândia, depois que eu cheguei no Brasil. Mas sempre era coisa tipo de um dia, um momento, ou 10 minutos juntos, sabe? Nunca consegui passar vários dias. E a gente passou 1 semana junto, viajando. E foi como se tivesse sido dado acesso à minha versão de 2020. Era uma pessoa que conhecia essa minha versão, que era a minha versão preferida. As pessoas da internet não conheciam essa minha versão. A menina que eu era aqui e as pessoas no Brasil também nunca conheceram ela. Elas viram pela internet, mas elas não presenciaram, elas não conversaram com essa pessoa. E foi muito forte pra mim esse reencontro. Eu tava bem na depressão, mas eu não tava feliz. Minha vida, eu não tava feliz. A maior parte das coisas da minha vida não fazia sentido pra mim. No sentido de, eu tô fazendo porque tá aí, entendeu? Tipo, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer as coisas, eu tava sendo funcional, mas eu não sentia que eu tinha um sonho, que eu tinha um propósito, que eu me sentia feliz, inspirada, que eu tava no caminho certo. Eu não sentia isso. Na verdade, eu acho que seria a expressão mais certa. Eu não sentia que eu tava no caminho certo. E aí, quando eu reencontrei, nos 2 primeiros dias eu tive ansiedade, porque eu estava apresentando ansiedade, eu estava doente, eu estava tendo doenças imunológicas há 4 meses já. Eu até mencionei isso em outro vlog. Eu tive doenças imunológicas seguidas durante vários meses. E foi logo depois que eu tirei a minha licença do trabalho da UFPB. Foi muito difícil. Eu sentia que eu dava um passo e o mundo ficava escuro de novo. E aí eu tinha que respirar, ter muita força, esperar o dia, né? Iluminar pra eu conseguir dar outro passo. E aí ficava tudo escuro de novo. Eu não sentia que eu conseguia caminhar. Nossa, só de falar isso. É muita energia. Foi uma época muito trash, na real. Que foi o primeiro semestre de 2023. Eu até nem postei, eu acho que eu não postei muito vlog nessa época. Acho que eu não postei nenhum, se brincar. É uma sensação de falha, de estar presa nesse ciclo, de ser pra sempre essa pessoa. Quando eu encontrei ele no 3º dia, eu parei de ter ansiedade. Isso pra mim era um ouro, né? E a gente conversou muito sobre a vida, sobre a Nova Zelândia, assim. Conversar com uma pessoa que é daqui, assim, não é daqui, mas que mora aqui, que não tinha o encantamento de quem só passou 3, 4 meses. E ver que o que eu tinha falado não era ilusão, sabe? E aí a gente começou a falar sobre eu vi e tal. Resumo da história. Quando eu saí da viagem, eu me peguei sonhando em voltar pra Nova Zelândia. E assim, a gente não voltou oficialmente, a gente tava, tipo, se reconhecendo ali. E eu pensei, cara, será que eu vou? E de repente uma fagulhinha de luz, assim, acendeu em mim, sabe? E eu entrei na nave e aí eu vi a placa, assim, saída. Até postei sobre isso quando eu cheguei aqui, no dia que eu viajei pra cá.
vi essa placa de saída e eu comecei a chorar. Porque eu percebi que eu tava sonhando em vir pra cá. Que tinha uma criança acordando, despertando dentro de mim, dizendo assim, existe sonhar ainda, isso ainda é possível, a gente pode mesmo ir. E essa placa saída era, tipo, existe ainda uma alternativa, eu não tô presa nessa realidade hoje, eu não tô presa no que a minha vida é hoje, existe uma outra porta que eu posso entrar. Enfim, o relacionamento não deu certo, né? Quando eu voltei pra casa e tudo. Quando eu percebi que o relacionamento não ia dar certo, eu disse, eu tenho que comprar passagem, porque se eu não comprar agora, a minha mente vai inventar teorias e razões pra eu não ir. Mas eu não posso deixar passar. Tipo, cara, eu tô sonhando de novo. Eu não posso deixar um sonho passar, porque eu não sei outra vez que eu tinha sonhado. Então, a gente acabou e eu disse a ele, você fez isso por mim. Eu nunca vou saber lhe agradecer o suficiente por você ter despertado isso em mim, você ter segurado na minha mão e me ajudado a olhar para essa porta de saída que ainda existe. Isso foi, sei lá, em agosto. No dia de eu comprar a passagem, nossa, tô ficando com frio, tô nervosa, porque é muita energia, mas tá ficando frio. No dia que eu comprei a passagem, era um domingo, o dólar tinha baixado. Eu tava acompanhando já há alguns dias, a passagem pra cá é muito cara. Eu tinha visto um dia, sei lá, por 9.300, 9.500 e depois disso só tava dando 10.200, 10 mil reais, 10.200 reais. O dólar tinha baixado, eu sei lá, tava 9.900, 9.800. Eu fiz, cara, é hoje, eu tenho que comprar hoje. Eu enrolei, na verdade, né? Desde a sexta-feira o dólar tava travado nesse preço. Eu enrolei o sábado inteiro. Quando chegou no domingo eu disse, é hoje. Cara, minha mente começou a pregar peças num nível, tipo assim, dizendo que eu não ia ter capacidade, que eu não podia gastar esse dinheiro, que era dinheiro demais. Como é que eu ia passar 3 meses viajando? Eu tô achando que eu sou rica por acaso, sabe? Que menina mimada você é de achar que você tem o direito de viajar por 3 meses. Quem você acha que você é para poder fazer isso? Ou essas crises de ansiedade, essas doenças imunológicas que você tem, você tá achando que não vai ter lá, meu amor? Você não vai conseguir levantar da cama, você não vai conseguir fazer uma feira, você vai ficar prostrada numa cama, tendo crise de pânico e crise de ansiedade. Não vai ser capaz de nem cuidar de você mesma. Você não vai ser capaz de fazer nada. Quem é você, lunática, sonhando de achar que consegue fazer isso? Você não consegue. Era essas coisas que a minha mente falava pra mim. E parece bizarro, né? Porque é bizarro. E eu ainda tô suavizando o tom, porque o tom ainda era mais duro do que isso. Era tipo, você vai morrer, sabe? O tom era esse. Você não tem como lidar com isso. Você não é forte o suficiente. Você é fraca. Você não vai conseguir. E aí quando eu pensava, então eu não vou, ai, acendeu uma chama dentro de mim, assim, não existe a possibilidade, porque a minha licença só era de 1 ano, acabava em fevereiro, isso já era agosto. Eu fiz, se eu não for agora, eu não tenho como ir mais. E eu dizia, eu nunca vou me perdoar se eu não aproveitar a minha licença para fazer essa viagem que é tão importante para mim, essa viagem de reencontro. Enfim, no final do dia eu liguei para uma amiga minha que passou a pandemia na mesma casa da gente, né? Que nessa pandemia tinha esse meu ex e outras pessoas, eram 7 brasileiros ao total na casa. E aí essa minha amiga, eu mandei uma mensagem pra ela, eu disse, eu preciso de ajuda. E também pra uma seguidora, que tinha virado amiga, se eu preciso de ajuda, eu não tô conseguindo. E aí as duas me mandaram mensagem, só que aí Rúbia, que é a minha amiga que mora aqui na Nova Zelândia, ela só mandou um vídeo, assim, da casa dela, que era na frente da praia na época. Aí ela disse assim, vem pra cá, Mailara. Ela me chama de Mailara. Aí ela, vem pra cá, Mailara, olha só que tá te esperando e tal. Na mesma hora, assim, eu abri um sorriso de orelha a orelha. E disse, obrigada. Era só isso. Tipo assim, nada. Porque falou com a minha alma, sabe? Eu fiquei, cara, eu não posso deixar isso passar, não posso. E comprei a passagem. Até deu pau na hora. Deu pau porque eu não tinha limite pra passar uma passagem de 10 mil reais. Aí quando eu passei, que deu errado, aí meu coração fez, não! Aí eu disse, não, eu tenho que ir mesmo. Porque não tem isso, né, assim, quando uma coisa dá errado. E aí você fica tranquilo. Eu disse, é porque não era pra ser. Mas na hora que eu fiz, não, isso aqui não. Eu disse, é porque eu realmente tenho que ir. Enfim, e assim eu cheguei na Nova Zelândia em 9 de dezembro de 2023. Buenos dias para quem não dormiu, meu amor. Luquinho, mochileira, last day in John People. Partiu, aventuras. Quem será que me tornarei? Quem será que voltarei?
que tudo que há num corpo se revele, pra que a vida cicatrize todo trauma, pra que o desejo seja o anexo da pele e a liberdade o corpo físico da alma. Deixe que a sólida geleira descongele e a sensatez fluidifique o coração. Que sua sede não precise só de água, nem sua fome necessite só de pão. O avião atrasou meia hora mais ou menos. Olha a nave onde fica. Ele tem uma marca de sombra. Aqui onde é dia, aqui onde é noite. E a Antártica tá bem pertinho. Só que pela primeira vez da minha vida a marca da luz não tá vindo do leste, que é onde o sol nosso tá vindo da Polo Sul. É loucura. Estou na fila para imigração, não pode chamar aqui. Cheguei. Estela, uma amiga minha brasileira que mora aqui, ela é da época do meu intercâmbio. Ela tá vindo me buscar. Ai, tô muito feliz. Eu não pensei parar de sorrir. Então, eu fiz tudo pra não ser parada pela imigração, porque da outra vez eu fui parada, eu fiquei tipo 3 horas, foi um inferno, tiveram que tirar tudo da minha mala. Eu queria até trazer cuscuz pra tomar café, mas não trouxe, porque se eu trouxesse, eu provavelmente ia ser parada e ia ser mó moída. Enfim, tô aqui com as minhas coisinhas, minha mala tá com plástico. E é muito, muito maluco estar aqui de novo, porque a última vez que eu vim aqui foi em maio de 2020, no meio da pandemia, e não tinha uma pessoa aqui. Gente, que sensação bizarra, eu não tô acreditando que eu tô aqui de novo. Parece uma mentira. Tá filmando e parei de tão nervosa aqui. Ah, bicha linda. Ah! Eu vi! Essa porra, eu falei que eu vinha. Ai, meu Deus, eu tô feliz, eu tô feliz. Meu Deus, peraí. Já faz 6 meses e 5 dias. Eu estendi o meu visto em fevereiro. Eu estendi a minha licença também da UFPB. Consegui estender, porque era uma coisa que talvez eu não conseguisse. Eu tô sem trabalhar desde dezembro. Tô um pé rapado. E é por isso que a minha viagem ela não é turismo. Na época que eu postei no Instagram que eu tava voltando, eu acho que foi no final de novembro, no começo de dezembro, eu postei que eu ia voltar. Eu falei que essa viagem era uma viagem por outro motivo, não é uma viagem de conhecer lugares. Até porque quando eu fiz a minha Eurotrip em 2015, eu aprendi que viagem turística não é pra mim. Eu não sou turista, eu não gosto de ser turista, eu gosto de ser viajante. Esse é um conceito que eu mesma desenvolvi. E ser viajante é muito diferente. Ser viajante é sobre o lugar, sobre as experiências, sobre as trocas. Não é sobre o que aquele lugar tem pré-definidamente para lhe oferecer, mas o que você pode descobrir, desbravar, explorar, no melhor sentido da palavra explorar, daquele lugar. E como aquele lugar pode me transformar. E era isso que eu dizia assim, para os meus amigos, inclusive. Eu tô viajando para me buscar, porque eu nunca voltei. Uma parte minha ficou aqui, uma parte minha ficou nessa terra. E o que voltou foi muito machucado. Então eu preciso voltar para buscar essa parte e me fazer inteira de novo. Então esse é o motivo que eu tô aqui. E tudo o que eu vivi nesses 6 meses foi para me sentir completa de novo. E quando eu digo completa, não é no sentido o completo tá de fora para dentro, e é a Nova Zelândia que me completa. Eu tenho aprendido cada vez mais que realmente é de dentro para fora. Mas o movimento externo, ele também ajuda a gente a perceber o que acontece aqui dentro, né? Enfim, muito subjetivo. O que eu queria dizer é,
A jornada continua. Eu já aprendi muito. Eu já fui muito feliz. Eu já fui muito triste. Eu já senti muita paz, muita alegria, muita gratidão. Eu já senti muito medo, muito desespero. Mas eu não fiquei em uma cama. Eu não fui incapaz de me cuidar. Mesmo que às vezes eu sentisse que eu não estava me cuidando tão bem quanto eu gostaria, quanto eu deveria. Mas eu também aprendi a entender por que eu não estava cuidando de mim. Meu Deus, assim, é tanta coisa para contar. Eu tô falando subjetivo, mas eu quero muito contar também as vivências que eu tive. Conheci tanta gente massa. Eu conheci tanta gente, na verdade. Sabe, pessoas que... Meu Deus, assim, pessoas que me ensinaram sobre usufruir a vida. Pessoas que me ensinaram sobre calma, sobre partilhar, sobre aceitar receber. Ai, que ódio, vai descarregar a câmera. Vou ter que contar o que aconteceu depois, mas essa é a minha saga. Eu vim me buscar, a jornada é por dentro, mas teve muita coisa massa que aconteceu do lado de fora. Até me apaixonei mais de uma vez, porque se é pra tomar no cu, a gente toma muito, né?